A gente vai falar um pouco sobre o dia de hoje e o encaminhamento do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Eu estou aqui para falar sobre esse assunto com o Fábio Zanini, que é editor do Caderno Poder, o caderno de política da Folha de São Paulo, e via Skype do Rio. A gente vai falar com o professor Carlos Pereira, que é cientista político da Fundação Getúlio Vargas. Bom, senhores, no momento o deputado, a comissão que vai avaliar aí o parecer do deputado Jovair Arantes, né, que deve ser um parecer favorável ao impeachment, ao pedido de impeachment da presidente, acontece agora na Câmara dos Deputados. A comissão tem até segunda-feira, na segunda-feira deve avaliar o parecer e o prazo aí de correr o impeachment seria até domingo, não é isso? A expectativa é que o parecer seja aprovado e a votação do impeachment aconteça até o final de semana. O governo detonou uma ofensiva aí bastante forte, né, para tentar segurar o impeachment. A gente noticiou na edição de segunda-feira da Folha que o ex-presidente Lula está correndo no Nordeste, conversando com parlamentares aí dos chamados grotões para atrair votos anti o impeachment. A presidente Dilma tem vindo a público todos os dias se defender, falar sobre o processo, etc., oferecendo cargos, inclusive, né? Tem a expectativa de que possa anunciar o Ministério da Saúde e a Caixa Econômica Federal para o PP, que é um partido bastante complicado, né? Tem vários envolvidos, é o que mais tem envolvidos aí nos escândalos da Lava Jato. E, enfim, Zanini, como é que você vê aí esse encaminhamento aí nos próximos dias? Né? Estamos entrando na reta final, né? Finalmente, depois de vários meses de país paralisado por esse assunto e cada vez mais tensionado, nós estamos chegando na reta final. Esse cronograma que você colocou aí é o cronograma provável, né? O cronograma do presidente Eduardo Cunha, ou seja, votar o impeachment, começar a sessão que votará a aceitação do pedido de impeachment na próxima sexta-feira, não dessa semana, da outra, ou seja, dia 15, fazer 3 dias de debates e culminando no dia 17, que é um domingo, de uma maneira até um pouco inusitada, uma sessão no domingo, para votar o pedido de impeachment da presidente Dilma. O governo, nos últimos dias, avaliou que conseguiu dar uma respirada. Se 1 ou 2 semanas atrás era um pouco considerado favas contadas que o governo da Dilma ia cair, ou que era muito provável, hoje ninguém mais arrisca dizer isso. O governo deu uma equilibrada no jogo. Lembrando que equilibrar o jogo não é ter o mesmo número de deputados que o outro lado, porque o outro lado, o lado pró-impeachment, tem que colocar 342. Para o governo, são necessários apenas 172, ou seja, o governo tem que ter menos deputados a seu lado e pode até contar com ausências e abstenções para sobreviver. Mas o governo iniciou uma ofensiva desbragada e sem pudores, sem vergonha, né? sem nenhum tipo de discrição de oferecimento de cargos. O governo quer deixar isso amarrado até a votação do impeachment. O governo desistiu de fazer uma reforma, que realmente dar os cargos, porque percebeu que estava ficando exagerado essa barganha, mas o governo quer deixar amarrados esses cargos para no dia seguinte, caso ela sobreviva, caso a presidente sobreviva, consiga realmente fazer esse loteamento. Além de emendas e do fato do presidente Lula ter começado a correr o Brasil, levantando o eleitorado de esquerda, etc. Então, o que era favas contadas agora vai ser no Photoshop, né, como se fala, né? É muito difícil prever o que vai acontecer. Agora, Carlos, como é que você vê aí essa ofensiva do governo e também a gente olhando um pouquinho para trás, o PMDB, que é o partido aí da base do governo, desembarcou. Muita gente está achando que desembarcou até antes do tempo, né? Inclusive 6 ministros do PMDB que já saíram do governo continuam dentro do governo. Qual é a avaliação que você faz? Bom, primeiro, eu acho que estamos na reta final deste processo de impeachment. Eu acho que estaríamos na reta final apenas condicionado em o impeachment ser aprovado, porque, na minha avaliação, o aspecto que está segurando o Brasil é fundamentalmente o governo, né? A sociedade tem sinalizado... Está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Sim, pode falar. A sociedade, através do mercado, tem sinalizado claramente a sua preferência. As pesquisas de Datafolha têm demonstrado que a maioria da população é favorável ao impeachment. Se, porventura, o governo
conseguir cristalizar essa minoria, porque é uma minoria, são 172 votos contra o impeachment, eu não acredito que o jogo acabe. Eu acho que o jogo vai continuar porque o contencioso é o governo. Enquanto a sociedade não se livrar desse contencioso, o impasse vai continuar e a crise vai continuar. Eu não acredito que, mesmo com a negativa desse impeachment, exista uma resolução. Mas, especificamente sobre essa ofensiva do governo, sinceramente, eu já esperava, né? Porque o jogo agora é um jogo aberto de sobrevivência e era natural que o governo se utilizasse das ferramentas que ele ainda dispõe, né? Que cargos na burocracia, ministérios, recursos orçamentários, quer dizer, todas essas são moedas legais de troca que a nossa democracia, de certa forma, institucionalizou no jogo democrático. O meu receio, inclusive já está havendo denúncias de alguns deputados, e até muito inusitado, denúncias vindas inclusive de deputados que tradicionalmente não são referenciais éticos, como o ex-prefeito e deputado federal Paulo Maluf, de que o governo está se utilizando de moedas não apenas legais no processo de convencimento e de quebra da coalizão. Então, além de ter a ação direta do ex-presidente da República nas negociações, e a presidente Dilma fica à margem de todo esse processo, existe o risco de que o que esteja sendo negociado não esteja dentro do parâmetro da legalidade. Isso tem que ser observado e tem que ser denunciado e investigado, né? Com relação ao PMDB, também eu confesso a você, Canzian, que o PMDB ele vivencia um dilema que é muito legítimo. Muita gente interpreta essa postura do PMDB como uma postura fisiológica. Eu tendo a interpretar essa postura muito mais como um dilema de trajetórias relativamente distintas, trajetórias que geram custos e benefícios. Uma trajetória é uma trajetória majoritária, em que o partido oferta candidatos à presidência da República, e se for vitorioso, você tem os maiores retornos, dado que o presidente da República brasileira é muito poderoso, concentra muito poder orçamentário, cargos, mas também, por trilhar essa trajetória, corre-se o risco de ter uma trajetória majoritária perdedora, né? O PMDB, depois de 2 derrotas sucessivas, logo depois da transição democrática, em 1989 com Ulisses Guimarães e em 1994 com o ex-governador Orestes Quércia, além de sofrer uma derrota eleitoral muito forte para a presidência, o PMDB encolheu muito, diminuiu o número de prefeituras, diminuiu bancada federal, diminuiu bancada no Senado, diminuiu governadores. Quer dizer, houve um aprendizado de que, se o partido não tem condições de dar esse salto, é melhor acomodar, e foi justamente o que o PMDB tentou fazer a partir de 94, quando entrou na coalizão de Fernando Henrique Cardoso, e não mais deixou o governo. Ele vem sendo governista desde então, e essa estratégia que eu chamo do legislador mediano, do partido que tenta ser o partido pivotal, que tenta ser o partido de Minerva, ela gerou retornos para o PMDB. Retornos porque ele voltou a ter maior prefeitura, hoje é o maior partido nacional, com maior representação na Câmara, maior representação no Senado. Ou seja, essas elites regionais que formam o PMDB cresceram nessa estratégia mediana do Congresso. Então, hoje, você encontra um grupo, talvez majoritário, uma vez que a decisão do Diretório Nacional expressa uma maioria, decide pela saída do governo, mas ainda percebe-se grupos dentro do próprio PMDB que acham muito arriscado essa trajetória majoritária. E ainda resiste. Mas eu quero crer que o PMDB tem dado sinalizações bastante críveis, que desta vez vai haver punições se esses ministros
e outros na burocracia pública federal não vierem entregar os cargos. Agora, então, só um esse é um jogo sobre o PMDB. que eu acredito que o PMDB vai se apresentar de uma forma mais unificada nessa votação do impeachment na Câmara do que o PMDB do Senado, dado que o PMDB do Senado sofre mais a influência do senador Renan Calheiros, que partilha, vamos dizer assim, dessa outra ala minoritária hoje no PMDB, que ainda percebe chances de ganhos, ou pelo menos menores riscos de perdas, por trilhar um caminho majoritário e esse ser mais vamos dizer assim, mais longo do que o PMDB possa aguentar. Sabe uma coisa que vai ser interessante, rapidamente? Vamos supor que o impeachment seja derrotado, que a presidente continua. Como é que vai ficar a situação do PMDB? Exatamente. Como é que vai ficar a situação do Michel Temer? Vai ter teoricamente, né? Haverá ainda 2 anos e meio de mandato, mais da metade do mandato. Vai ser curioso ver o PMDB na oposição, porque não vai poder voltar para o governo, vai ficar ridículo, Essa né? é uma pergunta Talvez, muito e o interessante. Michel Temer, né? O Michel Temer não vai nem. A Dilma não vai nem ligar no convidá-lo aniversário dele, Exato, né? Não vai exatamente. nem desejar Feliz Natal para ele, né? Não, e mais, né? Porque além do PMDB dividido, se esses ministros continuarem no governo, o PMDB vai tentar forçá-los a sair do partido. Se eles não quiserem sair do partido, como é que fica? Por exemplo. Vai expulsar, Não, vai e o expulsar. governo que a Dilma vai formar, né? Por exemplo, a oferecer ministérios, acenar com ministérios para partidos aí muito pulverizados da sua base, etc., ela pode conseguir ali os seus 172 votos, mas como é que vai governar depois? Como é que governa? Como é que seria o dia acho que seguinte tem de um? duas Como é que seria o dia questões na seguinte mesa de um processo de impeachment em que a votação, vamos supor que a Dilma tenha 200 votos, né? Ou que o impeachment tenha 320, né? Ela se salvou, né? A regra é clara, como diria o outro lá. Mas como é que governa? Né? Como é que governa? Aí começa a ter essas discussões posteriores até de antecipação de eleições. Exatamente. Eu tenho muita dificuldade de imaginar a presidente Dilma vencendo, tendo uma vitória no processo de impeachment e aceitando uma eleição. Muita dificuldade. Por que ela faria isso? Ela acabou de ganhar. Né? Ela vai. Eu imagino um cenário, e não é da natureza do PT, não é da natureza do Lula, da Dilma abrir mão do poder. Tem todo um aparato de militância que depende desse governo, né, de movimentos sociais, movimentos sindicais, etc. Eu realmente tenho muita dificuldade, talvez eu me surpreenda, mas eu tenho muita dificuldade de ver o governo aceitando abrir mão de 2 anos e meio de governo tendo sobrevivido ao impeachment. E a própria Dilma foi muito irônica ontem, né, ao comentar essa possibilidade, né? Ela estava numa entrevista e disse, olha, primeiro diz aí para os senadores e os deputados abrirem mão de seus mandatos, depois vem conversar Isso comigo, não faz quer sentido dizer. nenhum, Sim. Bem, eu acho que tem 2 questões importantes na mesa que foram levantadas. A primeira é em relação ao PMDB. Uma vez o governo sendo vitorioso, o que vai acontecer com o PMDB. E outra questão é o que vai acontecer com o governo. Né? Então, são 2 perguntas importantes. Eu acredito que depois de saltar, de mudar de trilho, vamos dizer, o que eu estou tentando defender na minha teoria é que esses caminhos funcionam como trilhos que, ao você entrar num trilho, necessariamente você se afasta do outro. Existe um custo de mudança, existe também um custo de retorno, certo? Se o PMDB pagou o custo da mudança, pelo menos no curto prazo, vai ser muito difícil ele pagar o custo do retorno. Até porque existem possibilidades reais do jogo do impeachment continuar. Lembra que o presidente Eduardo Cunha ainda tem sobre sua mesa, sem uma definição ainda, um pedido de impeachment da Ordem dos Advogados do Brasil, que é muito mais amplo do que o pedido de impeachment do Hélio Bicudo, da Janaína e do Reale Júnior, que é muito mais centrado nas pedaladas fiscais. Esse outro envolve delação premiada do senador Delcídio do Amaral, envolve obstrução de justiça, quer dizer, é um pacote muito mais amplo. Quer dizer, o PMDB teria, pelo menos esse PMDB majoritário, teria condições de trilhar um caminho de oposição, ser consistente nesse caminho de oposição, esperando colher esses frutos
de um novo processo de impeachment, né? Eu acho que essa seria uma possibilidade real, embora que alguns deputados e senadores vão necessariamente ficar tentados a retornar, mas o custo, volto a insistir, não é trivial, é de reputação e político, né? Porque o próprio PT não vai perceber como crível esse movimento de retorno, pelo menos no curto prazo, né? Agora, como é que ficaria o governo Dilma? Eu acho que esse seria o pior cenário para o Brasil. O pior cenário para o Brasil, não só para o Brasil da oposição, mas também o Brasil governo. E o PT, né? Eu acho que o PT está menosprezando os custos de manter o governo Dilma. O governo Dilma é um governo moribundo, um governo que não tem como sair dessa encalacrada que se meteu, não terá força política para implementar reformas estruturais que são essenciais para tirar o Brasil do buraco. Quer dizer, a continuidade do governo Dilma significa o aprofundamento da crise econômica e o aprofundamento também da crise política. E eu sou muito pessimista diante dessa possibilidade para o governo Dilma. E por isso que eu acho que ainda existiria um caminho a ser trilhado do PMDB na oposição, porque ele poderia vir a se beneficiar com esse caminho. Porque se a gente for olhar, né, o mercado financeiro, que é aí a ponta mais contundente aí desse sentimento econômico e tal, ele reage positivamente a cada notícia ruim contra o governo. Isso. E quando o governo reage um pouco, quer dizer, a gente tem visto aí nos últimos dias, o dólar sobe, a bolsa cai, etc. Mas o fato é que as condições econômicas hoje são absolutamente tétricas, né? Terríveis. A gente vê aí todos os indicadores, hoje saiu um número horrível da indústria automobilística, uma queda de 23% aí na produção e na vendas de automóveis, que é um setor que espalhado por toda a economia, etc. Mas a gente estava falando aqui, e eu vou mostrar um gráfico que saiu hoje na Folha de São Paulo, que ele é muito elucidativo aí sobre o que está, no que está baseado o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que é a questão das pedaladas fiscais, né? Esse gráfico mostra os últimos governos aí do Fernando Henrique II, né, o segundo mandato do Fernando Henrique, até o atual momento Dilma II até 2015. O que a gente vê aí nesse salto aí em vermelho, em vermelho mais claro e amarelo, são exatamente as pedaladas fiscais. Quer dizer, o governo usando banco público como o BNDES, a Caixa Econômica Federal e fundos do FGTS, o Banco do Brasil também, para pagar programas sociais que não tinham verbas passadas pelo Tesouro para esses bancos. Então, nada mais é do que o seguinte: o governo tem aí a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o BNDES, que financiam programas sociais e outros programas. Eles usaram do próprio Caixa, sem o lastro do Tesouro, já depositado na conta desses bancos, para poder pagar esses programas. E isso foi um salto gigantesco aí, a partir de Dilma I e depois em Dilma II, e não procede, portanto, se a gente olhar pelo menos o histórico, né, a defesa do governo de que todo mundo faz isso. Embora tenha ali um resquício de pedaladas fiscais nos outros governos, eles são infinitamente menores, né, do que o que você viu no governo. Impressionante, né? Exatamente. De 60 vezes, 70 vezes mais. 70 vezes. Na coluna da direita, aí, o internauta pode ver esses números aí, como proporção do PIB. Então você vê lá no governo Lula, que teve pedaladas fiscais até bastante grandes com o uso da FGTS, da Caixa Econômica, não chegou nem a 0,1 do PIB. E a Dilma chega aí a 1% do PIB com essas pedaladas. É isso que baseia aí o pedido de impeachment da presidente. E é uma fotografia bastante clara aí da questão das pedaladas. Eu queria fazer um adendo aí. O professor falou que demonstrando um pessimismo caso o impeachment não seja aprovado, né? Eu sou pessimista em qualquer cenário. Eu sou profundamente pessimista. Eu acho que nós vamos, em qualquer situação, nós não teremos uma saída boa e harmoniosa da crise. Porque se o impeachment é aprovado, o PT
e a esquerda, que ainda é uma parcela considerável da sociedade, vai se sentir roubado, ressentido, vítima de golpe, magoado e vão para as ruas, que é o que eles fazem muito bem. Ir para a rua, usando imposto sindical, inclusive, mobilizando. Lula vai percorrer o país já preparando a campanha dele para 2018, ou seja, aquele PT dos anos 90, agressivo, raivoso, que a gente tinha se desacostumado de ver, ele volta com tudo e se não voltar, pior. Se por acaso o impeachment não for aprovado, o outro lado, imagina a frustração do mercado, dos agentes econômicos, das 500 mil pessoas que foram para Paulista, aqui em São Paulo, das outras milhares que foram no país inteiro, dos movimentos sociais. Vem aí uma segunda tentativa, né? Haverá uma segunda tentativa aí via esse novo processo pedido da OAB, mas aí, quer dizer, também não é fácil também. Você acabou de derrotar um impeachment, aí você vai de novo colocar um novo pedido logo em seguida. Isso só vai alimentar o discurso do golpismo, não conseguiram uma vez, vão tentar fazer de novo. Então, eu acho que não tem... E a economia continuará terrível como sempre. Eu acho que nós viveremos um período de muito pessimismo e declínio e turbulência social até 2018. Só vai se resolver isso em 2018. Eu queria até mostrar, Carlos, mostrar um outro gráfico disso que o Zanini estava falando, né? Que a gente tem hoje, isso aí é um gráfico que mostra claramente em que pé estamos em termos de distribuição de renda e queda da renda, que é o resultado dessa crise. Então é um gráfico que vem desde 1999, a gente só teve 2 períodos na história recente do Brasil, 1999 e 2003, quando a desigualdade aumentou muito no Brasil ou a renda caiu. E aí, nos outros períodos, ao longo de todo o governo Lula, melhora a desigualdade e aumenta a renda. No último ano, o ano passado, principalmente no último trimestre, que é o que esse quadradinho aí à direita mostra, há uma inversão brutal, né? Você tem uma queda da renda significativa, um aumento da desigualdade, e isso aparentemente veio para ficar, né? Isso que o Zanini está falando, que é a questão desse confronto, né, no país, etc., o mercado muito pessimista, etc., leva exatamente a isso. É desemprego e concentração de renda que resulta num aumento da desigualdade social, que é, infelizmente, o que nós estamos embarcando agora. Quer comentar, Carlos? Quero sim. Eu acho que esses 2 gráficos são maravilhosos. Parabéns aí vocês da Folha por terem produzido esses gráficos que demonstram de forma inequívoca, para quem ainda tem dúvida que houve pedalada fiscal no governo Dilma Rousseff, não resta mais dúvida, né? E o que é mais irônico no segundo gráfico é que toda essa pedalada, ou toda a utilização de empréstimos em bancos públicos tem sido justificado pelo governo como um mecanismo de manter justamente políticas de proteção e inclusão social. E o que a gente observa com esse segundo gráfico, a ironia disso, é que no momento em que temos o ápice de empréstimos em bancos públicos, o que teoricamente essas políticas de inclusão e de proteção social estariam na sua plenitude, essas políticas não têm sido capazes justamente de manter a trajetória virtuosa de redução de desigualdade e redução de pobreza que vínhamos verificando desde 2003, de forma monotônica. Ou seja, o equívoco que foi essa política também do ponto de vista da efetividade do que ela se propôs, né? Só que eu gostaria de voltar um pouco ao ponto levantado na mesa, porque eu acho que temos alguns ganhos nesse processo que tentam, vamos dizer assim, ofertar um cenário um pouco mais otimista do que foi colocado até agora. Por exemplo, se o impeachment for aprovado, eu acho que vamos ter, e baseado justamente na denúncia de pedalada fiscal, provavelmente nenhum governo brasileiro mais vai pedalar, né? Então, nós temos um aprendizado importantíssimo, duro, um aprendizado difícil,
mas nesses momentos de perdas, que você aprende, né? Eu acho que existe um ganho institucional, né? De fortalecimento das instituições, fortalecimento da lei de responsabilidade fiscal, de aprendizado do que o caminho que foi desvirtuado a partir de 2007 e 2008 foi um equívoco. Então se fortalece toda uma lógica da rigidez macroeconômica e tudo mais. Então existe esse processo de impeachment. Até a própria Dilma, o governo Dilma II, ao fazer uma inflexão radical no seu programa de governo com um projeto de ajuste fiscal, muitos autores, inclusive, argumentam que houve estelionato eleitoral, é a grande prova dos equívocos que o governo implementou no seu primeiro mandato, né? Outro aspecto também que eu gostaria de destacar é que, ao contrário do que foi colocado, eu não vislumbro um poder grande de reação do PT uma vez o impeachment sendo aprovado. Eu acho que vai haver um refluxo importante. A literatura sobre impeachment argumenta de forma categórica que depois da tormenta do impeachment é esperado uma certa calmaria, é esperado uma lua de mel, é esperado um certo benefício da dúvida. A população, os agentes econômicos, os atores políticos vão esperar para ver as primeiras ações do governo. E nesse momento de refluxo, eu acho que vai ser muito difícil o PT galvanizar energias. Eu acho que o que é mais provável setores do PT mais competentes, mais independentes do ponto de vista eleitoral, mais independentes do ponto de vista financeiro, tentem buscar outras alternativas de sobrevivência, não necessariamente via Lula, via PT. Como? Desculpa. É isso? Não, é isso? Não, pode concluir. Eu estava concluindo. Isso, pode concluir. Então, assim, eu não sei se vai depender das assertivas ou dos erros do próximo governo. Se o governo Temer for assertivo, consertar com a sociedade, claramente, com os agentes econômicos e políticos, uma agenda mínima de reformas e for bem sucedido nisso, pode-se criar um momento virtuoso e que se prepare um caminho de transição para o próximo presidente eleito em 2018. E finalmente, só para concluir, deixar um pouquinho vocês falarem, é que essa situação atual do governo de tentar sobreviver a qualquer custo aumenta em muito os custos de governabilidade, porque eu tenho um trabalho em coautoria com Samuel Pessoa e com Frederico Bertolini, e que nós estimamos o impacto do tamanho dos parceiros no custo de governabilidade para o executivo, e ao contrário do que se imagina, ter um parceiro grande como era o PMDB não gera maiores custos se esse partido for recompensado de forma proporcional ao seu tamanho. Mas ter vários parceiros minúsculos, microparceiros, principalmente numa condição de minoria, uma vez o impeachment não sendo aprovado, o poder de barganha necessariamente sai da mão do executivo e passa para a mão desses parceiros micro, que no varejo vão ter condição de inflacionar o preço do apoio, e a presidente vai estar numa situação de extrema vulnerabilidade para negar essa demanda, certo? Então, o céu vai ser o limite, porque o que for pedido, o governo simplesmente não vai ter condição de negar, porque o que vai estar em jogo é o pescoço do governo, como está sendo hoje, né? Então, bom, nesse sentido, eu sou um pouco mais otimista num cenário pós-impeachment, uma vez que podem se abrir condições mínimas de concertação, de um governo de salvação nacional e de enfraquecimento do PT no curto prazo, e condições de viabilização de um governo de transição para 2008. Agora,
muito pessimista se o impeachment não for aprovado, porque aí os custos vão aumentar, a desagregação vai aumentar, e vamos enfrentar não apenas um pedido, mas vários outros pedidos, e naturalmente as energias também podem se dirigir para o Tribunal Superior Eleitoral com a cassação da própria chapa, né, com a alegação de abuso de poder político e econômico em 2014. Quer dizer, o governo sendo vitorioso, essa vai ser mais uma vitória de pirro, como foi a reeleição em 2014. Por isso que, para o próprio PT, por mais irônico que possa parecer, por mais contraditório que possa parecer o que eu esteja dizendo agora, para o próprio PT é muito melhor que o governo se encerre agora, não só para o PT, mas para a sociedade como um todo, né? Tá certo. Carlos, bom, estamos chegando ao final do nosso tempo aqui. Quero te agradecer aí a participação, agradecer também ao Zanini. E, bom, vamos ter cenas dos próximos capítulos, muitas né? Cenas de quentes. Fisiologismo explícito para manter aí a base governista. E agradecer aos internautas e convidá-los a acompanhar a cobertura da Folha no site do jornal. Obrigado.